E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar para você como que nós fazemos as nossas montagens dos nossos ensaios de Smash the Cake. Eu sou o Alberto. Eu sou a Fernanda. Nós somos fotógrafos especializados em ensaios de Smash the Cake. E o tema escolhido para o vídeo de hoje é o astronauta. E agora eu vou mostrar para você os materiais que a gente sempre utiliza para a gente poder fazer os nossos balões, nosso arco de balão para os ensaios de Smash the Cake. Nós utilizamos um inflador elétrico. Esse aqui é um modelo doméstico. Ele tem 2 bicos, onde possibilita você encher 2 balões simultaneamente. Utilizamos também a bombinha manual. A bombinha manual ela é essencial para a gente poder inflar os balões menores, que são os balões de acabamento. E nós vamos utilizar também elásticos, mais conhecido como liguinha de dinheiro. Ele é essencial para a gente fazer todos os acabamentos no arco de balão. Nós também utilizamos linha de pesca ou nylon. Ele é 0,80 milímetros o que utilizamos. E nós também vamos utilizar essas presilhas de papel. Em todos os nossos ensaios de Smash the Cake, a gente utiliza na montagem os painéis de MDF. Aqui eu já adiantei alguns, já estão encapados na paleta que a gente escolheu para o tema de hoje do astronauta. E eu sempre utilizo elanca, né? O tecido de elanca, que ele tem essa elasticidade. E aí ela permite que os tecidos fiquem assim, ó, bem lisinhos nos painéis, dá um efeito, um acabamento bem bonito, né? Eu particularmente não gosto daqueles tecidos enrugados, então eu sempre opto pela utilização da elanca. No arco de hoje, nós iremos utilizar 2 numerações de balões, a número 5 e a número 11, e aí a gente vai deixar também para você na legenda do vídeo, na descrição, a numeração certinho e também as cores que a gente vai utilizar, que serão 4 cores. Agora a gente vai começar com o processo de inflar os balões. Para o vídeo não ficar muito extenso, a gente já deixou inflado alguns balões e eu vou mostrar aqui como que a gente infla. E também amarra os balões. A gente nunca deixa o balão assim na capacidade máxima deles. A gente sempre murcha um pouco, pressionando ele de contra, para ele ter esse aspecto mais arredondado, para na hora que for fazer a instalação do arco, ficar esteticamente mais bonito. O segredo da amarração, a gente sempre coloca um gargalo, né, bem pertinho do outro, para poder fazer a amarração e não deixar muito espaço neles assim, ó. Aí a gente sempre repete o mesmo processo. Isso sempre acontece, tá, gente? De você inflar e na hora que for pressionar, eles estourarem o balão, é normal. E a gente vem aqui e continua o processo novamente. Às vezes acontece na hora que você vai pressionar o balão, ele tem algum furinho e acaba estourando. Bom, aí você vem aqui, ó, é o que eu falei, ele não fica muito longe, porque na hora que você for unir os balões aqui, ó, 1, 2 voltinhas é o suficiente já para ele deixar a base do seu balão, do seu arco de balão bem estruturado. E agora a gente vai vir com a amarração do arco. Eu peguei um pedaço de nylon. O que eu sempre faço na base para não ocorrer o risco do balão correr pelo nylon? Eu sempre dou um nozinho na base do balão. E isso impossibilita o balão de correr pelo nylon na hora que você estiver estruturando o arco ou estiver colocando os outros balões. Ó, tá preso. Posso puxar que ele não corre. Aí agora eu venho montando. Automaticamente, na hora que eu ponho aqui no nylon, ele faz um X no próprio balão. Eu puxo um pouquinho para ele encostar, dou 2 voltinhas em cada balão. Pronto, isso aqui já é o suficiente para deixar o balão, para deixar a base do arco bem firme. Vou colocar aqui mais 2 cores, ó. Puxou,
uma, duas, pronto, mesma coisa. E assim até formar o tamanho do arco que você deseja. Aqui no final eu sempre dou um pouquinho mais de voltas para não acontecer da ponta do arco soltar. Pronto. Agora, ó, você vê, ó, o arco tá bem firme. Ó, vendo? Ele tá bem firme e ao mesmo tempo ele vai ficar fácil na hora de eu colocar ele nos painéis para eu conseguir modelar. E agora a gente vai para a parte prática da instalação do arco. A gente vai vir aqui, colocar o arco de balão no painel, colocar também a bolinha de água. A bolinha de água a gente sempre põe aqui na base, para ele ficar firme e não acontecer dele cair para nenhum dos lados. Aí a gente vem fazendo aqui a modelagem no painel. O legal que eu sempre gosto de fazer é de não esconder os painéis com o balão. A gente sempre gosta de desenhar, fazer o contorno do balão nos painéis para que mostre o design do painel para ficar mais bonito. Lembra da presilha de papel no início do vídeo? Eu utilizo para prender o balão nos painéis. Por isso que a gente gosta e optou pelos painéis de MDF, por conta que a gente pode colocar algum peso nele ou até mesmo usar ele como sustentação para os balões, que nem no caso aqui eu vou prender os balões no painel aqui atrás, o nylon, né, no painel atrás, com essa presilha de papel. E nisso o arco fica firme, ó. Eu posso movimentar ele que ele não sai do lugar. E esse outro lado segue o mesmo processo do outro. A gente vai colocando e girando aqui para modelar o arco de balão da maneira com que a gente quer que ele fique nos painéis. É sempre bom deixar uma sobra de nylon, que nem aqui, ó, que a gente deixou, para poder prender o arco de balão aqui no painel. Ó, a presilha, eu prendo, ele fica firme. Por que eu gosto de deixar eles bem firmes assim na montagem? Porque na hora que eu estiver colocando os acabamentos, eu posso mexer no arco tranquilamente que ele não vai sair do lugar ou ele não vai desmanchar na hora que eu estiver fazendo os acabamentos. Agora chegou o momento da gente utilizar a bombinha manual para poder encher os balões número 5. Aqui é o mesmo processo, eu vou encher, amassar ele um pouquinho para ele ficar com o aspecto redondinho. Por que a gente gosta de utilizar o número 5? Porque ele fica com um aspecto muito mais bonito e muito mais profissional. Às vezes você pode encontrar assim, alguns vídeos falando de pegar um balão número 9 ou um balão de 1 polegada maior e transformar ele em 2 balões assim. Mas ele fica com um aspecto assim achatado no arco, não fica muito bonito. Por isso que a gente gosta muito de utilizar os balões número 5. Aqui agora vocês já conseguem perceber como que fica a base já desconstruída e com os acabamentos, diferente daquela que está apenas a base. Aí agora a gente vai entrar com alguns elementos da temática. Esse foguetinho, por exemplo, que a gente vai utilizar, ele é de feltro, mas você pode colocar qualquer outro objeto simbolizando a temática que você vai fazer para o ensaio. Pode colocar ilustrações como papel fotográfico ou aqueles mini displays, né, que você faz, cola no papel Paraná, enfim. Aí o foguetinho eu vou colocar aqui, ele suspenso, ele está com um fiozinho de nylon e um saquinho de areia. Aí eu vou jogar aqui por trás dos balões para ele poder ficar suspenso. Por isso que a gente gosta dos painéis de MDF, justamente por conta dessa versatilidade que ele nos dá. Tá vendo? Eu consigo pendurar coisas no painel sem o risco de eles tombarem. E para dar um efeito mais especial ainda para o tema do astronauta, eu fiz essas estrelinhas
de EVA, aquele EVA que já vem com o glitter pronto mesmo, e atrás eu coloquei a dupla face, aquela de papel, que facilita, né, na hora da aplicação. E esse é o resultado final do nosso cenário no tema astronauta. Ele já está todo com os acabamentos e a desconstrução no arco de balão. Para você que chegou até o final, que acompanhou aí a nossa montagem, a gente queria dizer para você o seguinte: não precisa você ter muitos elementos para você ter um cenário rico em detalhes no tema, né, que a mamãe escolheu. Basta você saber utilizar muito bem os elementos, como por exemplo aqui do astronauta a gente colocou os principais elementos nas laterais, porque o bebê ele vai ficar no centro. Então, você sabendo distribuir os elementos, fica com um fundo bem preenchido, né? Então, tem o foguete de um lado, o astronauta do outro, a lua um pouquinho acima, né? As estrelinhas representando aí o universo. Então, você precisa saber fazer essa distribuição com técnica, com um olhar mais refinado, mais apurado, que vocês vão ter um resultado incrível como esse. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários qual tema você gostaria que a gente trouxesse no próximo vídeo. E antes que o vídeo acabe, você já sabe o que a gente vai pedir, né? Deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para curtir e acompanhar os próximos vídeos.